Vamos matar essa segunda parte aí, amados? Essa segunda parte talvez seja um pouco mais, como é que eu vou falar? Mais carente de atenção, porque é um pouco mais de história. Mas talvez te ajude a compreender muito bem o segundo aspecto, que talvez até gaste mais tempo falando. Tá bom? Qual era o segundo problema, então, da lei? Citamos o primeiro, que é a justificativa pela lei. Jesus não tinha problema com a lei, mas tinha problema dos caras que se justificavam por meio da lei. Sim ou não? Entenderam essa parte? Tá legalzinho? Tá bonitinho? Tá joia? Mas, e qual era então o outro aspecto da lei que era complicado? Eu vou falar aqui para vocês e vocês vão guardar no coração. A lei oral dos judeus. Aí, um pouquinho de história. Quando você estuda história, não sei se tem algum professor aí de história, algum aluno de história, você vai ver que na verdade, a cultura de cada povo da antiguidade. Pode estudar os mais antigos, antes de haver aquela escrita cuneiforme, lembra? Dos hierógrafos, antes de haver. Essa cultura, ela era transmitida oralmente. Oralmente. Então, vários ensinos, várias histórias e também a própria fé, ela era transmitida de forma oral. Graças a Deus pela transmissão oral. Outro dia eu estava pensando, mas não tinha risco de você ir mudando as histórias à medida que vai contando, igual o telefone sem fio? Bem, respondo, não. Aí você fala, por que não? Isso eu encontrei uma resposta lendo história. Eles não tinham WhatsApp, Facebook, YouTube, Netflix, eles não gastavam tempo com mais nada a não ser com história. Então, toda noite, todo momento, antes de escurecer, as famílias se juntavam e contavam história. Então, se alguém chegasse aqui e mudasse a história, naturalmente eu dizia assim, não, essa história não é assim não. Você ia corrigir a pessoa, porque você passou a vida inteira ouvindo aquela história. Você imagina você ouvir a mesma história, desde pequenininho, a mesma história de como Deus fez, como ele atravessou o Mar Vermelho. Aí depois, com teus 18, o cara começa a dizer que tem uma barca que surfou, Moisés botou todo mundo dentro da barca, atravessou o... Não, aí tu vai dizer assim, não, a barca é de Noé. Inclusive, Noé é uma figura que aparece em outras culturas. Noé não é apenas um personagem da Bíblia. Quando você estuda a história, você vai deparar com um homem, acho que um dos nomes dele é Tupinatishkin, um homem de uma cultura lá antiga, qualquer lá, que construiu uma arca, que meteu um monte de animais na arca e que atravessou um grande dilúvio. Claro, quando os incrédulos leem aquela história antiga, o que eles fazem? A Bíblia adaptou essa lenda. Eles chamam tudo de lenda. A Bíblia foi lá, os hebreus incorporaram a lenda, porque eles são incrédulos, não creem, obviamente, incorporaram a lenda que já existia. Mas é muito legal você ver, por exemplo, que outros povos, que você é diferente, você crê na palavra, você foi alcançado por Jesus, o Espírito Santo mora em você. Você não tem dúvida de que a palavra é inspirada, toda a escritura é divinamente inspirada, você não tem mais essa dúvida, essa guerra. Então, o que você fica maravilhado de ver? Poxa, outras culturas já contavam essa história de Noé. Então, essa cultura de cada povo fazia essa coisa oral. Bem, mas uma vez que tudo era transmitido assim de forma oral, e cada discurso muitas vezes repetido, a coisa ficava assim, bem fixada e com muita força na mente dos ouvintes. Vocês concordam comigo? Então, essa transmissão oral era a única forma de compartilhar conhecimento e também fé. Era a maneira dos povos fazerem. E a história antiga não possui assim uma fonte tão vasta. É outra história, outra coisa que você vai aprender estudando história. Né? Os historiadores vão dizer para você, se você fez faculdade, sei lá, estudou história, vai em algum momento vai dizer assim, fonte primária. Não tem, a história antiga não tem fonte primária. Alguma coisa secundária eles têm.
Então, as fontes não são vastas, nem primárias e nem secundárias, né? E tem muitas também distorções, óbvio também, quando a gente investiga usando a internet, né? Porque melhor mesmo é a gente estudar nas enciclopédias. Por que, Franco? Porque, mas eu li lá no Wikipedia. Eu li lá no Wikipedia. Cara, você leu lá, mas quem é que escreve lá no Wikipedia? Qualquer pessoa escreve. Vou dar uma definição, invento alguma coisa, coloco lá. Então, o melhor mesmo é você pegar na enciclopédia. Eu ganhei do meu amigo Gilvan, lá do DVO de Brasília, A Bíblia e Sua História. Um livro, essa medida assim, a Bíblia. E, claro, a Bíblia e Sua História não é a história que a gente lê na Bíblia, é a história da Bíblia, né? Como ela chegou às mãos. Comecei a dar lá, ganhei agora, recente, e comecei a dar uma olhadinha assim, de como foi que a Bíblia foi formada, como chegou aos nossos dias, como ela surgiu, como ela impactou o mundo, a sociedade também bíblica, né? É um livro muito interessante, é um livrão. Essas enciclopédias são mais confiáveis, as fontes delas são mais fidedignas, entendeu? Porque está ali registrado, tem autor, tem o cara responsável, pode ser processado, se falar alguma bobagem, alguém pode contestar ele e tal. E o que está lá no Wikipedia, em geral, ninguém conhece nada. A primeira forma de escrita na história registrada é aquela famosa cuneiforme, né? Que lá evoluiu já por conta de registros de tempo de trabalho. Eu acho que é bem parecido com o que o Joelso faz quando dá a voltinha aqui. O Joelso coloca 10 pedrinhas ali para não perder as voltas que ele dá aqui. Ele vai, cada vez que dá uma volta, coloca uma pedrinha. Coloca uma pedrinha. Aí tem aquelas irmãs, dá essa sugestão para aquelas irmãzinhas que interrompe com 5, com 4. Ajuda elas aí, Joelso. Então, assim, os cuneiformes nasceram assim, para registrar o tempo de trabalho. Então, nasce assim, né? E um dos escritos assim mais antigos do mundo, por incrível que pareça, eles foram encontrados agora em 2010. Eu fui no G1, inclusive, fui checar essa informação, e eu vi um texto, e, claro, é cuneiforme, é muito antigo, né? O texto que não está bem traduzido, obviamente, né? Mas foi encontrado por arqueólogos israelenses. Outra coisa importante sobre história. Como você não tem muita fonte primária e secundária, você vai depender da arqueologia e da paleontologia. Vai depender. Então, muita coisa que os caras falam é com base em escavações, foi encontrado, tem lá um objeto datado não sei de quanto, aí os caras começam a especular. Então, tem muita história que é especulação por conta da arqueologia. Não tem como você dizer, é assim. Não tem como você dizer. Esse escrito aí que foi encontrado lá em Jerusalém, esse documento foi considerado o mais velho da história, né? Um fragmento aí do século XIV, 1500 anos, 1400 anos antes de Jesus, antes de Cristo, né? E tá lá os símbolos cuneiformes lá. E aí começa um pensamento. Qual é o pensamento? A escrita que deu origem lá ao hebraico, essa escrita ela veio depois das histórias como, eu não sei se vocês já ouviram falar, a Epopeia de Gilgamesh. Já ouviram falar desse nome? Nunca ouviram, né? Inclusive, essa Epopeia de Gilgamesh que conta a história do dilúvio também. O que os caras afirmam? Como eu falei, eles vão dizer, esses escritos de Gilgamesh influenciaram a Bíblia. As lendas contadas ali, como eles têm esses escritos mais antigos, ele vai dizer, veio primeiro o Gilgamesh, depois os escritos hebraicos. Aí você já sabe a confusão que vai ter se você tiver que debater isso com um camarada ateu ou um cara incrédulo. Ele vai defender que a Bíblia foi, na verdade, um livro que veio depois. Então, porque veio depois, ela foi inspirada lá em escritos como esse do Gilgamesh. Bem, mas como eu falei, nós cremos que toda a Bíblia é divinamente inspirada. Amém?
Então, isso não demove nossa fé facilmente. Mas onde é que entra o problema, Franco, nosso, o que você está citando? Eu estou contando um pouquinho de história para falar do problema da transmissão oral. O que é os judeus? Eu li um bocado sobre isso, gastei tempo nisso, porque eu mesmo precisava entender. Eu estava falando para os irmãos aqui, olha, quando nós nos convertemos, começamos a fazer discípulos e tal, se falasse conosco sobre calvinismo, a gente não sabia o que era. Arminianismo, tampouco. Estava contando isso para vocês, né? A gente não sabia nada. Quando alguém falava, mas como é que é a visão de vocês? A nossa visão é a Bíblia. A doutrina é a Bíblia. Mas a fé de vocês é a Bíblia. Tudo nosso, o Espírito Santo é a Bíblia. E a Bíblia e o Espírito Santo ali. E a gente não sabia o que era calvinismo, arminianismo, entendeu? A gente não sabia nada de teologia, nada. Nada, absolutamente nada. Nós só começamos a nos inteirar nos debates teológicos quando começamos a receber pessoas de fora que já eram convertidas em denominações tradicionais, principalmente históricas. Aí você via aquela coisa do calvinismo, do arminianismo, tal, mas a gente não tinha noção de nada que rolava, nada que rolava. E aí, aí houve uma hora que a gente vai ter que estudar, porque a gente começava a ver a gente falar coisa que a gente não via na Bíblia. Não, mas foi o Calvino que falou, foi não sei quem que disse, inspirado, não sei, Constantino, não sei quem, não, Constantino não. Mas sempre tinha uma explicação e a gente ficava, mas isso não bate com as Escrituras. Isso não está de acordo com o espírito das Escrituras. E nesse sentido nós somos assim, aí Fonseca pode dizer isso, conhece bem a gente, o Edi conheceu a gente bem depois lá em Cabo Frio, mas também sabe do nosso zelo com a palavra. Nesse sentido, nós somos como os de Bereia. Falou, a gente vai lá conferir. A gente é meio bereano mesmo. A gente falou, isso até quando os nossos pais, os nossos mestres falaram. Por isso que eu digo, vou falando, vai lendo a Bíblia, vai ser assim mesmo. Porque falou, eu quero ver onde é que está escrito esse negócio. E a gente ia lá para dar o confere sempre nas Escrituras. E aí a gente começou a estudar algumas coisas. Nesse tempo agora, eu comecei a estudar muito esse assunto. Citei até alguns livros, algumas fontes para os rapazes. Eu falei, quer estudar? Vai por aqui. Esses caras conhecem bem história e tal. Bem, o que eu concluí, mas qualquer um que estuda vai concluir. Vai concluir que os judeus, em algum momento, eles foram além da lei escrita. Eles foram além. Mas eles não se perderam antes da escrita. Eles se perderam depois da escrita. Porque antes da escrita, eles só repetiam a história. Só repetiam o que estava a escrita. Não saíam de sair. Né? Eu vou tomar aqui, por exemplo, o sábado, para vocês entenderem aquilo que eu falei ontem aqui. Por que Jesus não curou no domingo, na sexta? Pô, o cara já estava 38 anos doente. Por que Jesus deixou? Tinha que ser no sábado. Mas vamos lá. Os 4 evangelhos relatam os conflitos diretos provocados pelo Senhor em relação ao sábado. Você vai ler a Bíblia, tu vai ver Jesus confrontando os caras por conta do sábado. Ele buscou demonstrar o quanto que os intérpretes da lei e o povo estavam desviados da essência do sábado. Desviaram da essência do sábado. Mateus 12, de 1 a 14, Marcos 2, 23, 3, 6. Lucas registrou 4 confrontos polêmicos. 6, de 1 a 11, 13, de 10 a 17, 14, de 1 a 6. E João, no capítulo 5, de 12 a 18, ele vai mostrar toda essa guerra de Jesus com os fariseus. E os fariseus, por sua vez, eles acusavam Jesus de violar o sábado. Dentre muitas outras coisas, uma das acusações é ele não respeita o sábado. Claro, eles acusaram Jesus também de não guardar as tradições dos anciãos. Lembra lá das leis de purificação, lavar a mão, não sei o quê? Vocês lembram essas histórias todas. Né? Não observava o ensino sobre a purificação que tinha que ter. E com relação ao sábado, a guerra, então, ninguém questiona. Tu lê e fica, meu Deus, que tensão horrível. É uma tensão tão grande que chega uma hora que Jesus fica indignado. Já viu Jesus indignado nas Escrituras? Tem um momento que ele fica indignado. Vou citar aqui um texto onde Jesus está indignado, Marcos 3, versículo 5, e Jesus vai dizer, então Jesus, olhando em volta,
indignado e entristecido com a dureza do coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. O que moveu Jesus naquela hora foi tristeza, indignação de ver a dureza daqueles caras que estavam ali. Ele então levanta a mão e quase que está. Você consegue captar aquele momento? Como foi? Não é possível que vocês sejam tão duros. O homem estendeu a mão e foi restaurada. E quando a gente lê texto como esses, tem aí, às vezes a gente não entende esse quadro. A gente fica assim, meu Deus, como é que é isso? Por que essa tensão? A gente não é judeu, a gente não está naquela história, naquele tempo, no primeiro século. E também a gente não sabe até onde que os judeus haviam chegado com a religião deles. Quanto tempo tem? 15. Vamos ver aqui. Eu vou seguir insistindo com vocês que o problema não era a lei de Moisés, mas era com a lei, né? Com a lei, não é, vou chamar de lei não, vou chamar como a Bíblia chama, era com a tradição oral dos judeus, né? Como eu falei, se não era com a lei, era com quem então? Era com essa tradição oral. Jesus confrontou essa tradição oral dos judeus. E na época de Jesus haviam duas chamadas Torá, ou dois tipos de lei religiosa, a lei escrita e a lei oral. Eles chamavam de Torá igual, a lei escrita e a lei oral. E tanto os fariseus quanto os saduceus, irmãos, eles aceitavam a lei escrita, composta pelos 5 primeiros livros de Moisés, você lembra lá, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, lembra? Os 5 primeiros livros. E os escribas, no primeiro momento, eles desenvolveram essa lei oral assim, e os fariseus, irmãos, eles seguiam assim ao pé da letra, mas não ao pé da letra escrita, ao pé daquilo que eles foram desenvolvendo ao longo dos anos. Como é que essa lei oral evoluiu? Como é que ela evoluiu? Ela evoluiu em 3 estágios. Ela passou através de 3 estágios diferentes. Eu vou ver se eu pronuncio direito aqui as palavras. Midrash foi a primeira versão dessa lei oral. Misná é a segunda, e Talmud talvez seja a mais famosa, que já é depois de Jesus, já 200 anos depois de Jesus. Uma primeira, a Midrash, tem 500 anos, a Misná tem 200 anos antes de Jesus, e essa Midrash, ela surgiu após aquele cativeiro babilônico. Lembra que eu falei isso ontem? Falei isso batendo papo com vocês também lá. Tinha 5 séculos antes lá. E era um comentário tipo versículo por versículo da lei escrita, né, do Pentateuco lá, como eu falei. E era tudo oral, mas eles comentavam, porque a gente também levar em consideração que nem todo mundo lia. Nem todo mundo escrevia, nem todo mundo lia, mas os caras tinham aquele zelo de oralmente memorizar a lei toda e comunicar a lei inteira. E eu acredito que foi pós-cativeiro babilônico, porque eles também voltaram com aquele coração. Nunca mais a gente vai para o cativeiro. Nunca mais. Se o problema é que a gente se afastou da lei, agora a lei vai fazer parte da nossa vida integralmente. Se a gente esqueceu da lei do Senhor, por causa da lei do Senhor, a gente foi parar no cativeiro, agora a lei vai fazer parte da nossa vida. E tomar aquilo com muita força, graças a Deus. E cerca de 200 anos ali, antes do nascimento de Jesus, surgiu então uma segunda forma de interpretação. Essa que eu acho que é a mais séria, que é a famosa Mishnah. Então, a Midrash lá aparece, né? E aí, ao invés de um comentário exato de cada verso, aí, meu irmão, o que eles fizeram? Eles começaram a fornecer interpretações orais da Torá, aplicada a muitas questões que são mencionadas na lei, obviamente. Quando estão especificamente mencionadas, eles vão lá, então, e começam a interpretar. Aqui, para mim, que começa o grande desvio. E eu vou explicar para vocês, vou até dar uma notinha aqui para os meus companheiros que
são pastores e tal, aqueles também que vão assistir depois. Qual é, Franco? É o seguinte, isso aqui é uma coisa séria, eu queria que vocês tivessem assim, bem atenção. Nós começamos a ensinar sobre alguns assuntos que os irmãos começam a fazer várias perguntas, e a gente é tentado a responder o que não está na Bíblia. Principalmente quando o assunto é divórcio e novo casamento. Todo mundo tem uma história para contar e quer arrancar de você uma resposta. É impressionante. Não, mas se fosse, e se desse aquele jeito assim, assim, e a gente começa a criar uma misná do Evangelho. A gente começa a ter uma tradição oral, a gente começa a explicar o que não, que eu acho que é aí que os judeus caíram, entendeu? Eu acho que eles foram assim, gradativamente se afastando. E depois de 200 anos depois de Jesus, eles começaram a escrever isso, aí virou o que a gente chama de Talmud. No Talmud tem a lei oral. Gente, vocês não fazem ideia de quanta lei, quanta coisa escrita, de quanta coisa surgiu. E um aluno de um escriba de fariseu, ele tinha que memorizar tudo aquilo, ele tinha que memorizar. Eles passavam o dia inteiro estudando porque eles tinham que memorizar tudo. Memorizar, porque não era, tinha que memorizar. Então você vê o valor também que dava quando tinha um escriba ensinando, um fariseu ensinando, os alunos estavam ali para aprender, porque era tudo memorizado. Ia passando de geração em geração. Essa lei oral. A primeira momento é bom, Fonseca. Passar de pai para filho era muito fiel. O problema acontece quando eles, então, já começaram a agregar coisa ali 200 anos antes de Jesus. E essa tradição dos anciãos lá, Marcos 7, 5 vai dizer isso, tinha um propósito até nobre. Qual era? Esclarecer e interpretar as palavras que Moisés disse. Pô. Vou esclarecer. O propósito era nobre. Mas os saduceus e fariseus, que surgiram depois do cativeiro, e não existia antes do cativeiro, saduceu e fariseu, essas duas classes. Saduceu eram os próprios sacerdotes. Fariseu eram os intelectuais, os caras estudiosos, que aí, pum, surgiu essas classes. Bem intencionado, como eu falei, bem intencionado. E ao longo dos anos, a autoridade da lei oral começou a crescer. E você sabe como é isso. Você que foi criado de denominação aqui, numa instituição mais religiosa, você sabe que um estatuto, às vezes, de uma convenção, pode se tornar mais importante do que a autoridade da Escritura. Fonseca deve lembrar nossos embates aí com o estatuto de denominação. Porque o cara diz, mas está no estatuto. Mas, cara, mas não está na Bíblia. Mas está no estatuto. O estatuto é que mandava mais. Se está no estatuto, o negócio é punk. Por exemplo, eu estava citando aqui para a Juscelene, contando uma história. Ela contando uma história boa e eu contando uma história que não era tão boa. Falei, Juscelene, tinha um presbítero lá, caminhava com a gente na estrutura, e o estatuto dizia que quem batizava era pastor, só batiza pastor. Quem batiza? Pastor. E eu lendo o Evangelho, o livro de Atos, dei de cara com Filipe, um dos 7, que eles já tinham dito que era diácono, batizando o eunuco. Eu li, puxei ele numa conversa, eu falei, presbítero fulano, aqui a gente só pastor batiza. Só pastor batiza. Tá bom, só pastor batiza. Está no estatuto. Bem, mas eu lendo a Escritura ontem, lá lendo a Bíblia, livro de Atos, citei para ele, tinha um Filipe. Filipe era diácono? Era diácono, meu filho. Era um diácono. Mas o Filipe, esse diácono, batizou o eunuco. Batizou, mas estava errado. Devia ter batizado coisa nenhuma. Olha, se ele me explicasse assim, ó, ele estava sozinho lá, não tinha mais ninguém com ele na carruagem, aí ele era o único que podia batizar, ali foi uma exceção, talvez ele me levasse no bico. Mas ele disse que estava errado, nessa hora eu comecei a ter esse embate, bem novinho comecei a ter embate com a tal chamado estatuto da denominação. A lei oral não foi diferente. A lei oral, em algum momento, ela ocupa o lugar da palavra de Deus. E ela começa a ter esses embates com a palavra de Deus. Tem um embate, né? E alguns casos, irmãos,
como alguns estatutos não eram assim, no nosso caso era tão inflexível, que eu acho que em algum momento nem se igualava, ficava acima da palavra. E com o tempo, Israel começaram a dizer também que a lei oral, ela foi dada a Moisés. E foi preservada pela providência divina, através das gerações. E foi nessa pegadinha, nessa pegada, que a tradição oral se tornou igual, ou talvez maior do que a palavra escrita.